Olá, vamos a uma meditação na Palavra de Deus. Eu tenho aqui em Marcos, no capítulo de número 4, do verso 35 em diante, eu leio assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. Foi isso que ele disse. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Até aqui este ponto, por enquanto. Interessante esta situação. Depois de um dia em que Jesus estava com as multidões, e esses discípulos também, depois de um dia muito provável de intensos ensinamentos, de milagres, de sinais que o Mestre operou ali, depois de um dia assim, vendo esse Mestre fantástico que os discípulos possuíam, operando as obras do Senhor, eles pegam um barco e vão para a outra parte do lago. Inclusive, foi assim que Jesus se referiu a eles: Vamos passar para a outra margem. Foi uma ordem direta do Mestre. Vamos para a outra margem. E aí, no meio do caminho, uma tempestade acontece. No meio do caminho, essa tempestade acontece e as ondas solapam o barquinho para lá, solapam o barquinho para cá. Um vento muito forte, um vento de fazer barulho, de uivar, ondas altas, a ponto de esses homens acostumados com o mar, porque em sua maioria eram pescadores, eles começam naquela tensão e percebem, acham, né? Encontram Jesus na popa, dormindo tranquilamente. E aquela atitude do Mestre naquele momento dá a impressão para os discípulos que o Mestre não estava se importando com eles, que o Mestre estava fazendo um pouco caso do que estava acontecendo. Afinal de contas, parecia que o barquinho iria virar ou afundar, enfim. Parecia que eles não chegariam do outro lado. E eles aí, então, vão acordar o Mestre. E acordam o Mestre com esta pergunta. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Imagine você, Jesus sendo acordado às pressas pelos discípulos, apavorados, com aquela cara de pavor. O Senhor não se importa que pereçamos? É a pergunta que é feita. E fica essa pergunta. Interessante, né? Como a gente pensar que Jesus não se importaria com a morte dos seus discípulos. Como a gente pensar que Jesus não se importaria com aquelas vidas que eram vidas preciosas, que ele havia chamado para uma missão junto com ele. Como ele não se importaria? Eu tenho que ler outras passagens com vocês, fazer outras citações. Em João 5, verso 30, por exemplo, tem aqui um trecho: Eu nada posso fazer de mim mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Tudo aquilo que Jesus fazia, os milagres que ele operava, as decisões que ele tomava, estavam baseadas numa missão que ele possuía,
vinda do Pai. Então, aqui em João 5, verso 30, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ainda no mesmo livro de João, capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que legal. Olha que bacana. Ele está dizendo o seguinte, que o que eu estou fazendo aqui é cumprindo o projeto do Pai. O que eu estou fazendo aqui é cumprindo o projeto do Senhor que me enviou aqui. Do Senhor que me trouxe aqui a este mundo. O que ele está dizendo aqui? Eu não ajo assim da minha cabeça, não é o que me dá na telha. Não existe uma desvinculação do senso de missão. Eu estou aqui por causa de uma missão. Eu estou aqui porque o Senhor me enviou. E tudo que eu faço é em respeito a este senso de missão. Tudo que eu faço está ligado, está direcionado ao senso de missão que o Senhor me trouxe aqui. Era assim que vivia Jesus. Jesus vivia nesta ideia. Eu estou aqui por causa de um propósito. Há um propósito de mim aqui. E agora, vamos voltar para a ordem que Jesus deu aos discípulos. Vamos passar para a outra margem. Será que Jesus não sabia que havia uma grande tempestade lá fora? Será que Jesus não sabia que o tempo ia mudar no meio do lago? Será que ele não sabia disso? Que passar para a outra margem naquele momento não era uma boa ideia. O mestre que nessa ocasião aqui vai mandar com que o vento emudeça e que o mar pare de se agitar. Os discípulos ficarão espantados com o que vai acontecer nessa viagem aqui, porque os discípulos verão o mestre dando ordens ao mar, dando ordens ao vento. Ou seja, Jesus sabia do que ia acontecer pelo caminho. Mesmo assim, ele disse, vamos passar para outra margem. E lá foi o barquinho de Jesus. E muito provavelmente ele descansava na polpa, porque cansado de um dia inteiro com as multidões, agora precisava cansar enquanto os discípulos tratavam da navegação. E estes discípulos surpreendem o mestre. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. A percepção que os discípulos possuíam daquela atitude de Jesus estava completamente equivocada. Lógico que eles percebiam, lógico que eles entendiam, lógico que eles sabiam que Jesus se preocupava com eles. Mas agora eles fazem esta pergunta a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Porque é o que parecia. É o que parecia naquele momento, é que Jesus não estava se importando. Se foi o próprio Jesus que deu a ordem, como entender que o barquinho poderia sucumbir à tempestade? Como levantar a hipótese de que não chegariam do outro lado, à outra margem do lago? Como entender assim? Se o próprio mestre deu a ordem, se ele fazia a vontade do Pai, se ele ouvia direto do Pai. Então você veja que esta pergunta, ela está
dentro do contexto aí do desespero dos discípulos, a falta de fé dos discípulos, a falta de senso de missão dos discípulos. Pois se estamos numa missão, com o dono da glória dentro do barco, e ele que ordena, a ideia de passar para o outro lado foi dele, e ele que ordena, poderíamos nós aventar a possibilidade de que este barco afundaria em meio a essa tempestade? Então, ficou incoerente, né? A pergunta ficou incoerente. A pergunta ficou por conta de um desespero impensado. Vamos perecer, a tempestade está muito forte. Olha só o tamanho dessas ondas. Ficou nesse contexto agora, né? Pois é. Qual é a lição que a gente tem e precisa tirar para a nossa vida? Eu digo para você uma coisa, o mundo está passando por uma tempestade muito grande. O coronavírus invadiu, não é, todas as telas de programação, todos os noticiários, a internet está cheia de coronavírus também, e a pandemia é o assunto do dia, todo dia, que a gente já não aguenta mais esse negócio. Muitos já estão desligando a televisão para não ouvir mais sobre pandemia. Mas agora, a gente aqui que mora em cidade grande, Queimados não é nem uma cidade tão grande assim, mas é muito próxima do Rio de Janeiro, e a gente agora não precisa, mesmo que com a televisão desligada, a gente já ouve falar de pessoas perecendo muito próximo de nós. É uma média assim, para quem tem um nível de relacionamento muito intenso, assim como o povo da igreja que conhece muita gente, a gente acaba sabendo de 1, 2, 3, às vezes, quase que todos os dias. Amigo do fulano, amigo do Beltrano, a mãe de alguém, o irmão de alguém, um primo de uma outra pessoa. E quando essas coisas começam acontecendo com muita frequência, as pessoas começam se perguntando, mudando seu comportamento. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E quem é que não vai aventar a possibilidade de que, se eu adoecer, pode acontecer comigo também? Apesar de que nós sabemos que muitas pessoas estão atravessando a doença, atravessando a pandemia, estão sobrevivendo, muitas. No entanto, há muitas pessoas perecendo próximo de nós aqui, que estamos na cidade mais concentrada. E começa gerando um pânico. E começa gerando um mal-estar no dia. Um comportamento de vai na rua, tem que ficar longe das pessoas. Um negócio meio assim, neurótico, entendeu? As pessoas começam se comportando assim. E em meio à pandemia é normal se comportar assim. E o que é que pode segurar o meu coração, segurar o meu emocional? O que é que pode me manter num equilíbrio nesse momento? Porque se eu começar pensando que eu vou morrer amanhã, fica muito difícil manter o equilíbrio. É muito difícil manter o equilíbrio. Porque esses discípulos, eles pensavam que atravessariam o mar. E agora eles estavam pensando que iriam morrer afogados. Por causa das circunstâncias. Eles perderam a visão de que eles estavam executando uma ordem do mestre. Eles perderam a visão de que eles estavam numa missão. E se era uma missão dada por Deus, então a missão não poderia naufragar. Acredito que nós, crentes, Igreja do Senhor,
Deveríamos nos apegar exatamente no nosso senso de missão. No nosso senso, na nossa ideia de missão. Porque se eu tenho uma missão aqui nessa terra, eu só irei embora daqui quando a missão estiver cumprida. Se eu tenho uma incumbência divina nesta terra, eu só irei embora daqui. Não existe tempestade, não existe vírus, não existe nada nesse mundo que vai me tirar dele antes do dia e da hora, porque a minha missão se completou. Porque a minha missão veio de Deus. E Deus não me colocaria numa missão onde eu morreria no meio do caminho, de forma alguma. De forma alguma. Jesus estava então deitado, tranquilamente, dormindo. Não é porque ele não se importava, mas é porque ele sabia da sua missão. Não é agora, né, nessa travessia que vai chegar a nossa hora. Ele sabia desta missão, não é agora nessa travessia. Nossa hora é depois. Ainda há uma missão a ser cumprida. Ainda precisa ser pregado em outros lugares. Ainda precisa ser apresentada a palavra do outro lado da margem do lago. Ainda precisa. Você está me entendendo? Porque nós não precisamos entrar em pânico. Porque no dia que terminar a missão do servo de Deus, não precisa pandemia, não precisa vírus, não precisa uma catástrofe acontecer no mundo. Porque ou a gente entende que a gente está na mão do Senhor e somos comissionados, temos uma missão, ou então a gente entrega os pontos. E eu, para terminar, eu quero ler aqui, deixa eu ver se eu marquei. Efésios capítulo 2, no verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha um senso de missão aqui muito legal. Somos feitura dele, ele quem nos fez. Criados em Cristo Jesus, é o Cristo que nos trouxe das trevas para a luz. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, para servir ao próximo, para ser útil, para evangelizar, para levar o maior bem desse mundo ao nosso próximo, que é a mensagem do Evangelho, a boa nova, a nova do Cristo. Esta é a nossa missão. Boas obras, evangelização, amar o próximo, distribuir esse amor que o Cristo deixou e ficou na expectativa que fôssemos imitadores seus. Esta é a nossa missão. E enquanto isso não se completar, você pode ficar tranquilo que corona não vai levar você, não. Você pode ficar tranquilo que não vai ser a mortandade que assola o meio-dia que vai levar você. Fique tranquilo, você da cidade grande, você que mora num lugar onde muitas pessoas estão morrendo ao seu redor. Eu tenho que falar assim, porque pela internet vai chegar também em lugares em que as pessoas não estão morrendo tanto quanto aqui. Mas se você tem uma missão, meu querido, e se você mora num lugar onde é um grande centro urbano, onde muitas pessoas, onde você sabe de casos toda hora, fique tranquilo, porque se você tem uma missão como o Senhor, então você só irá embora quando a sua missão terminar. Entendeu? É assim que funciona. Agora eu vou fazer uma oração aqui. E você faz uma oração aí onde você estiver. Vai fazer muito bem para a sua alma. Tá bom? Um abraço. Bom domingo.